2025, um dos piores anos para o mercado de carros usados. Lojistas com dificuldade de vender, carros encalhados, estoque parado. Será que é a hora boa de comprar? Porque pode ser que aí more uma oportunidade. Mas bora para o vídeo falar tudo sobre isso. E por falar em carro usado, né, aquela dica que eu sempre falo aqui no canal, pega a placa do carro, coloca no aplicativo ou no site, dá olho no carro e faça uma consulta veicular antes de você fechar negócio, porque assim você pode fugir de muitos golpes. E usando o cupom do canal Meu Carro, você ganha 15% de desconto na sua consulta. Vai lá e faça a sua consulta veicular. Fala aí, tudo beleza? Meu nome é Vinícius e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Te convido a se inscrever no canal. Muita gente que assiste os vídeos não se inscreve, beleza? E fica até o final do vídeo também. Tamo junto. Eu tive conversando recentemente com vários lojistas que eu tenho contato, né, pessoal? Afinal, faz parte da minha rotina lidar com caçador de carros, lojistas, pessoas que compram e vendem carros, repasse. Então eu estou por dentro dessa realidade de mercado. E realmente muita gente está alegando que 2025 está sendo um ano muito difícil e desafiador. Está difícil vender. Tem loja que está, infelizmente, com custos passando de lucros. Pois é, porque uma loja, pessoal, você pode demonizar a lojista. Eu sei que realmente tem muita loja picareta, mas existe também uma boa parcela de pessoas honestas. Infelizmente, essa boa parcela acaba sendo queimada por causa de lojas picaretas, infelizmente. Mas tem muita gente alegando que realmente está difícil vender carro, está difícil girar estoque. E tem muitos motivos que a gente vai analisar aqui nesse vídeo agora, beleza? Mas por enquanto a gente também precisa analisar o mercado de carros novos e usados. Vamos lá na Fenabrave para você ver como é que está comigo. Porque olha só, o mercado de carros usados depende direta ou indiretamente do mercado de novos. Eu vou te falar por quê. Porque se você vende menos carros novos, menos carros usados vão escoar. E a qualidade desses carros também pode diminuir. Isso aconteceu na pandemia. Você lembra que a FIPE disparou? Pois é, porque faltava carro usado no mercado, porque as fábricas fecharam, tinha gargalo de vendas e filas. Enfim, taca na tela, vamos lá para a gente ver o que está acontecendo. Partiu? E na sua tela o relatório de emplacamentos da Fenabrave até junho de 2025, divulgado agora no mês de julho. Se liga aí, vamos pegar aquelas métricas ali, A mais B, que são veículos de passeio mais comerciais leves, Fiorino, Strada, Hilux. Esse tipo de carro também é muito comercializado no mercado de usados, para a gente ter uma conexão. Se liga aí, pessoal, vamos ali, logicamente, na variação. Em junho teve uma variação negativa, pessoal, em dois aspectos. Se você comparar junho com maio, as vendas de carros novos caíram. E se você comparar junho de 2025 com junho de 2024, também teve queda. Ainda assim, o mercado no montante geral está em alta com 5,05%. Agora eu quero refrescar sua mente, eu sempre falo disso no canal. Vamos aqui nesse relatório na parte de vendas diretas versus vendas em varejo. Vendas diretas, PJ, frotistas, locadoras, taxistas, etc. e tal. Mas majoritariamente o que gira venda direta aqui no Brasil são sim carros vendidos para frotas e locadoras. Se liga aí. Na sua tela, a parte de vendas diretas versus varejo. Varejo pessoa física, tá bom? No mês de junho. Olha só, pessoal, em junho, 54% das vendas ou emplacamentos foram oriundas para vendas diretas, mais da metade, e 46% para pessoas físicas. E no acumulado, existe uma diferença também. No acumulado também, ou seja, de janeiro a junho, vendeu-se mais carros para locadoras e frotas, etc. e tal, mais da metade, um pouco. Eu estou colocando isso porque eu vou comentar isso daqui a pouco com você, mas vamos novamente aqui na Fenabrave, na parte de relatórios de carros usados. Do mercado de carros usados, para você ver como é que tá. Se liga aí. E com você na sua tela o relatório da Fenabrave de veículos usados e negociados até junho de 2025, que foi divulgado em julho, agora esse mês. Olha só comigo aí, temos todas as métricas em negativo. Todas, sem exceção. Especificamente, comerciais leves mais veículos de passeio, menos 5,82%, pessoal. Se você comparar de junho para maio, em um mês caiu bastante. Automóvel de passeio, mais ainda. Tudo está para baixo. Realmente o mercado de usados não está legal
recentemente, esse ano também. Tudo isso que eu acabei de te mostrar, que a realidade realmente é o que eu falo há um tempo considerável aqui no canal, pessoal, que a maioria das pessoas, melhor dizendo, a maioria das vendas em emplacamentos está vindo oriundo de vendas diretas, locadoras, frotas, empresas, PJ e afins. Esse ano, especificamente, uma parcela menor de pessoas estão comprando carro novo, pessoas físicas no varejo como eu e você, beleza? E olha só, temos que considerar uma coisa que é verdade. No mercado de usados seminovos, uma maioria esmagadora é vendido para pessoa física no varejo. Eu sei que tem empresa que compra veículo usado seminovo, principalmente em leilões, alguma coisa assim, mas enfim, é minoria, eles compram para revender para pessoas físicas como eu e você. Então esse mercado de usados gira em torno da pessoa física, é baseado na pessoa física. Já o mercado de carros novos hoje, as montadoras estão se dando bem, entre aspas, né? Porque eu sei que é difícil produzir e vender carro aqui, é muito imposto, etc e tal. São muitas coisas contra, na verdade, mas as montadoras têm essa facilidade de negociar carro direto na fábrica para empresas gigantescas, como as locadoras e outros frotistas. E a gente vê que realmente o carro usado ele é vinculado diretamente à pessoa física. E quando a pessoa física está em crise, está com problemas, não tem facilidade de adquirir um bem, esse mercado, no caso de carros, é diretamente atingido. Mas olha só, a pessoa física hoje está com dificuldade de comprar carro por vários motivos. Vamos falar rapidamente. Primeiramente, dificuldade com o crédito. As taxas de juros estão cada vez mais altas. A Selic está alta. O preço de carro na tabela também está caro. A renda do brasileiro médio, da classe média C, por exemplo, não está legal para comprar carro, pessoal. Então, realmente, aquele volume que a gente tinha de vendas há 10 anos atrás, que já tinha uma crise econômica, era muito maior do que hoje, visto que as montadoras trocaram de estratégia, como eu canso de falar aqui no canal. Os carros de entrada, chamados de populares, hoje praticamente só tem um Mobil Kwid, que custam de tabela 80 mil reais, mais ou menos. Esse desconto aí que estão colocando, que era o desconto antes de concessionária, mas é muito caro, pessoal, é muito sem noção, você está entendendo? E olha só, quando você vai financiar um veículo, primeiramente, você tem que ter um score bom, né? Eu estou falando de carro zero. Você tem que ter uma renda boa, porque, infelizmente, a inadimplência está alta, está complicado pagar as contas. O banco da montadora vai analisar tudo isso. Se você não tiver uma entrada grande para dar ao comprar o carro e financiar um restinho, você não consegue comprar o carro. A sua ficha não é aprovada. E se é aprovado, o banco exige uma entrada maior. A taxa de juros também fica maior, a prestação maior. Mas o buraco é mais embaixo quando a gente se trata com carros usados. Pois é, o negócio é muito pior, porque o banco de montadora, por ter uma operação mais concreta, mais segura para eles, afinal eles são especificamente voltados para crédito, né? Ele não tem ali conta corrente, clientes, pessoa física e nada não. São feitos para financiamento, são bancos muito grandes. Então facilita você comprar um carro zero do que um carro usado. Nas piores condições, se você for avaliar a compra de um carro financiado 0 km, ela fatalmente será melhor, por pior que seja, se você analisar as mesmas condições para um carro usado. Está entendendo como é que está difícil para o mercado de usados? Então, apesar do preço do carro usado ser menos absurdo, é mais difícil você financiar um carro usado. E aí acaba elas por elas. Por quê? Você tem um carro novo caro e você tem um carro usado mais acessível, porém mais difícil de comprar. E pouca gente hoje tem a condição de comprar um carro à vista, pessoal. Essa é a situação do nosso Brasil. Aí o que acontece? Muita gente que, viu lá o preço do carro, vai no site, consulta a loja, aí o dono da loja, o lojista, o gerente, seja lá o que for, o vendedor, concorda. E quando o consumidor comparece à loja para fechar negócio, vai lá sentar à mesa para aprovar a ficha. Infelizmente isso está acontecendo muito, tá, pessoal? Tenho conversado com os lojistas. O banco não aprova a ficha do cara. Quando aprova, joga um valor bem mais alto da entrada que ele tinha que ter, a taxa de juros fica maior e a prestação fica maior. E o que acontece? O cliente desiste de comprar carro. A maioria está passando por isso. A situação das lojas de carros usados, por mais que você tenha horror
a carro usado, a loja de carro usado. Gente, eu já levei golpe de lojista. Lá no passado, quando comprei um Astra, eu já falei aqui no canal, carro todo maquiado, todo zoado, loja picareta, mas eu acho que generalizar é complicado, porque tem muito lojista. Gente boa, você concorda ou não? Enfim, vender carro usado em 2025 está difícil demais, pessoal. Esse é o fato. Um outro motivo também que prejudica a venda de carros usados, lojas de locadoras. O grande negócio das locadoras hoje é comprar carros com incentivos fiscais, que têm sim descontos, e a facilidade de comprar em lote, que deixa o valor mais acessível. Passado um curto prazo mínimo, eles revendem esses carros aí em suas lojas, que são gigantescas, espalhadas pelo Brasil afora. E as locadoras grandes que fazem isso são poucas, são empresas muito gigantes, as lojas são imensas. E aí o que acontece? Com essa crise toda de juros altos, o pessoal está segurando as pontas, também está vendendo menos carro usado para as locadoras. Então elas compravam ou ainda compram carros abaixo do valor de tabela, que é vendido para mim, para você como consumidor pessoa física, em grandes lotes, direto da fábrica, vendia até na tabela ou acima, só que agora estão vendendo abaixo. E aí o que acontece? Acontece que lojistas de lojas convencionais ou garagens estão se sentindo em uma concorrência desleal. Porque, veja bem, as locadoras são mega empresas que compram muitos carros novos com preço muito menor e revendem agora, com esse problema todo, esse entrave do mercado, taxa de juros altas, como acabei de falar, com preço abaixo do mercado. E aí você vê, o consumidor que compra carro, a maioria é leigo, pessoal. Ninguém tem obrigação de ser entusiasta, igual eu, você, de entender de carro, né? O cara vê aquela loja bonita, da locadora, bonitona, cheio de carro, muitas opções. Ele quer um HB20, ele vê 20 HB20s no estoque. Ele tem a liberdade de escolher o menos rodado, o mais inteirinho, o mais equipadinho. Tá entendendo a variedade de estoque dessas locadoras? Só dei um exemplo. É muito grande. E por ser uma operação muito grande, muito complexa, muito sólida para as locadoras, o financiamento é mais agradável, tem facilidades para o consumidor, emplacamento, garantia até de 1 ano mais do que o Código de Consumidor, porque eles oferecem parcerias com empresas terceirizadas que já fazem as manutenções deles. Isso chama a atenção do consumidor. Carro abaixo da tabela, porque em loja é complicado, o lojista tem uma margem mais apertada que uma locadora que compra com facilidade, sejamos honestos. A operação do lojista comum é mais delicada, apesar de ser menor, entendeu? E aí as locadoras ganham vantagem e isso acaba também tirando uma boa parte das vendas desse mercado de usados, que já não está muito bom. É apenas mais um motivo e não o principal, beleza? Mas agora eu vou te falar qual é a realidade do mercado de usados hoje em dia. Vamos lá, pessoal. De acordo com a minha vivência, né? O que está rodando ainda no mercado de usados são carros de repasse. Acredite. O consumidor hoje, com tanta dificuldade, ele se vê sem tanta saída. É mais jogo ele comprar um carro de repasse, que não tem uma garantia, que não esteja tão bem cuidado, que tenha coisas para fazer com valor bem mais baixo que ele pode pagar, do que comprar um carro numa loja com garantia, com carro arrumadinho, geralmente sem nada para fazer, porém, com valor de tabela um pouquinho acima ou próximo. Tá entendendo? Então, realmente, mercado de repasses hoje está girando um pouquinho mais do que para lojistas. E a faixa de preço de carros mais aquecida hoje, em 2025, de carros usados, é mais ou menos de 30 a 60, 70 mil estourando, porque fica abaixo de carros aí de entrada, que tem descontos na concessionária, né? Sempre tiveram. A tabela 80, a concessionária vendia a 65 quando você negociava. Então esses carros acabam ficando antes desses carrinhos aí. Ainda fica mais interessante, são carros aí até 60 mil mais ou menos, de 30 a 60, que são possíveis de você dar uma entrada de 50 e financiar 10, ficando mais em conta. Porque, veja bem, muita coisa mudou, pessoal. 10 anos atrás, o cara dava um carro de 50 mil, o cara dava 20 mil de entrada e financiava 30, a uma taxa de juros possível, a prestação cabia no bolso dele, o banco não tinha tanta dificuldade para aprovar assim. Hoje em dia, ao contrário, um carro de 50 mil, o cara tem que dar uma entrada de 40 mil
e financiar 10. E se bobear, a prestação não fica boa. Entendeu como é que é? Por isso que o valor do carro interfere bastante. Então, lojas que estão girando mais nessa faixa de preço de 30 a 60 mil mais ou menos, estourando até 70, não pense que é fácil não, porque carros nessa faixa de preço, dependendo da idade, é muito difícil você encontrar um carro íntegro. E para quem trabalha com compra e venda de carros, é complicado você vender um carro para um cliente que deixe o cara na mão, que ele fique te perturbando com garantia e pós-venda. Então ele tem que ter, sim, um jogo de cintura para conseguir negociar um carro desse. De 30 mil, por exemplo, que já é um carro com 15 anos de uso ou mais. Entendeu? Geralmente são carros aí com 15 a 10 anos de uso, nessa faixa de preço que o mercado está mais aquecido. Por isso que a frota brasileira de carros está ficando cada vez mais envelhecida, porque a renovação está na mão das locadoras. A pessoa física, tem gente comprando carro a pessoa física, provavelmente alguém vai comentar, ah, Vinícius, mas onde eu moro eu só vejo T-Cross, Corolla Cross, Nivus. Temos 215 milhões de brasileiros no Brasil, não é porque no seu bairro, talvez que tenha a galera com mais condição que você está vendo o carro, ou talvez seja até de locadora, que o Brasil está bem não, amigo. Porque se você pesquisar, independente de crença política, pessoa física que está comprando carro novo hoje é quem está bem de vida. Eu considero um cara que compra um carro de 80 mil reais 0 km hoje bem de vida. Olha a nossa realidade. Está entendendo como é que o mercado de usados está muito complicado, gente? Se não for carro de 30 a 60 mil, está difícil trabalhar, o estoque para. Por um outro lado, carros de 80 mil para cima, não vou dizer nem tanto 80, que talvez até tenha uma saída ou outra, 100 mil em diante, 90 para cima, 150 mil, está agarrando. Empresas que são especializadas nesses carros estão sofrendo mais para passar o mês, porque o cara tem um capital parado há mais tempo, um estoque mais encalhado, tem esse problema nos juros, porque o cara tem que ter uma entrada muito grande, se o carro for mais caro, fica mais difícil, tudo bem que é um público-alvo maior. Mas esse preço de 100, 150, ele já começa a pegar carros mais caros, que têm descontos como novos. Eu já falei aqui no canal que as montadoras aumentam os preços todos os meses para fazer feirões no mesmo mês, oferecendo descontos e vendendo o carro pelo mesmo preço que sempre venderam. Aí o cara vai lá no banco da montadora X, vê que os juros é melhor, o carro é 0 km, com garantia de fábrica, cheirando a novo, ninguém peidou no banco ainda. Brincadeiras à parte, muita gente pensa que o carro novo, realmente, quanto mais novo, melhor. E aí ele vai comprar um carro usado seminovo de 100, 150 mil? Não vai. Ele vai pegar um carro 0 km, que tem facilidades no financiamento para ele, porque, como eu disse antes, financiar carro zero é menos problemático do que um carro usado. E aí isso prejudica as lojas, prejudica o mercado de carros usados. 2025 não está fácil, a galera está penando para vender carro. Se não for de 30 a 60 mil, que não é tão fácil, ó, tem que suar. Tá complicado, meus amigos, tá difícil. E ainda existe um outro motivo recente que pode piorar o mercado de carros usados. Eu vou colocar para você rapidamente na tela uma matéria do site Motor One para você ver um acontecimento recente do IPI verde que pode complicar também. Taca na tela, se liga aí. E com você a matéria do Motor One, link fonte e créditos na descrição. Brasileiros estão cada vez mais buscando o carro 1.0. Entenda, levantamento apontou que os consumidores estão procurando mais carros 1.0, os de entrada esse ano. Rola a matéria aí. Na esteira do programa do carro sustentável e do IPI verde, que vão incentivar com redução de impostos carros mais eficientes e baratos, um levantamento divulgado pela Web Motors apontou que o público já estava demonstrando mais interesse na categoria de carros de entrada, que englobam geralmente aqueles equipados com motores 1.0. Busca de carros 0 km com motor 1.0 registrou forte alta no primeiro semestre de 2025. Dados foram baseados nas buscas feitas do Web Motors por veículos anunciados lá. Entre janeiro e junho, esses veículos da categoria receberam 31% mais de visitas, liderando o crescimento entre as motorizações. Basicamente, o que a matéria quer dizer de acordo com o escopo desse nosso vídeo aqui? Nós temos carros aí de 80 a 100 mil reais nessa motorização, que é um verdadeiro absurdo. Os descontos de concessionária sempre foram iguais a esses aí do IPI verde, que as montadoras estão fazendo. Eu já falei em vídeo aqui no canal, outros canais também já falaram, eu acho que você já está ciente. Porém, para você descobrir esses descontos, você tinha que perder seu tempo, ir numa concessionária e negociar.
Só que agora não. As montadoras estão divulgando em peças de marketing, em redes sociais, amplamente esses descontos, porque o governo diminuiu o IPI de certos carros aí, todo mundo já está sabendo disso, etc. e tal. Então isso foi amplamente divulgado. Aí o cara viu um carro que era 100 mil reais, saindo por 85 mil reais. Um carro de 85 mil reais saindo por 65, por 70 mil talvez, ele vai comprar um carro usado seminovo, ou ele vai comprar um carro 0 km de entrada? Aí você lembra do jogo que te falei, do financiamento, que é mais fácil financiar um carro desse 0 km? Carro zero, por mais inferior que ele seja. E isso pode, veja bem, pode afetar mais ainda o mercado de carros novos. Claro que a culpa não é disso, né, pessoal? E sim de tudo que falei no começo do vídeo. Juros, dificuldade de crédito, o cara faz o lead, a proposta, e não consegue ser aprovado no carro usado. Entendeu? Isso daí é complicado, pessoal. Realidade do mercado. Mas e aí? Aonde mora a oportunidade? Meus amigos, para quem tem grana no bolso, esse pode ser um bom momento para você comprar o seu carro seminovo ou usado, com valor mais alto agregado. Carros acima de 100 mil reais, talvez que não entrem nessas promoções aí. Tudo bem que a Volkswagen fez aí uma limpa de estoque, botou o Nivus com desconto de 20 mil, mas tem muita coisa condicionada ao carro usado na troca, aquela pegadinha. Enfim, você que tem grana no bolso, que tem condições e quer comprar um carro seminovo, que o seminovo com 1 ou 2 anos de uso, ele é mais barato do que um 0 km. Ele vai vir emplacado, vai vir com o IPVA pago nessa altura do ano, no campeonato, praticamente, não é verdade? E ele já vai vir depreciado, de basicamente o mesmo carro, com cheirinho de novo, garantia de fábrica. Se você tem grana no bolso, realmente pode ser uma oportunidade. Se você não tiver 100% da grana, tiver tipo 90%, dá para você dar de entrada e financiar o resto. Porque você está dando uma grande quantidade do valor, o banco vai entender, pô, que legal, esse consumidor aqui é mais confiável, ele valia sua ficha, coisa e tal. E você vai ter o financiamento aprovado, pagando uma parcela final aí, pouca coisa. Enfim, aí que mora realmente a oportunidade. Aliada a essa crise no mercado de usados, muito lojista realmente está preocupado, ele tem que vender. E aí você consegue negociar um bom valor também nesse carro, entendeu? Então, eu acho realmente que seja muito válido. Lembrando, para quem tem grana, é uma questão de visão, entendeu? Porque uma coisa acaba empurrando a outra. Gente, os mercados de carros novos e mercados de carros usados são intimamente interligados. Se você tiver frieza para sentar e analisar tudo isso que eu analisei com você, você que tem grana, você pode se dar bem comprando o seu carro com preço mais atrativo, uma condição melhor, belezinha? Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. Agora quero saber a sua opinião, larga o aço aí nos comentários, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece em grupos, WhatsApp, redes sociais, deixa aquele seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Confira os outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar. E se você gosta de games antigos, conheça o meu segundo canal, o Videogame Lifestyle. Tamo junto, pessoal, até o próximo vídeo, um forte abraço, valeu!